Fala aí galera, paz do Senhor. Gente, eu tô aqui para falar a respeito de uma pequena passagem, um pequeno assunto que está na palavra do Senhor em Romanos capítulo 10, versículo de número 9, que diz o seguinte: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É uma coisa muito interessante porque pouco se fala a respeito disso. A gente, por muitas vezes, costuma chamar as pessoas para se entregarem a Jesus e a gente dizer, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. O que é verdade, Jesus morreu na cruz por nós para perdoar nossos pecados, para nos livrar do inferno, e ele sim é o nosso Salvador. Mas o objeto da confissão, que está aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9, não fala a respeito de Salvador, o que por sua vez ele é, mas fala a respeito de Senhor. Jesus Cristo ele deve ser Senhor das nossas vidas. Tem sido pregado um evangelho por aí, meio diferente, que foge dos padrões bíblicos, onde Jesus ele não é o nosso Senhor, ele não é o nosso dono, ele não define aquilo que a gente deve fazer ou ver, mas ele é alguém que serve apenas para nos abençoar e fazer aquilo que a gente quer, nos livrar da depressão, ou de doenças, ou da falta de dinheiro. E esse é o evangelho que tem sido espalhado por aí. Mas a gente tem que sempre lembrar que na palavra do Senhor fala a respeito de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Salvador da nossa vida. Ele é o nosso dono e a partir do momento que nos entregamos a Ele, devemos viver como Ele sendo o nosso Rei. Porque uma coisa me impactou muito nesse livro que estou vendo, se chama 20 Heróis da Fé, do Orlando Boyer. E ele vai falar a respeito de missionários, de homens de Deus, de pastores, de pessoas que fizeram uma grande diferença na pregação do Evangelho. E uma dessas pessoas é Hudson Taylor, que foi um grande missionário na China. E ele fala a respeito de uma coisa muito interessante a respeito desse assunto, dizendo o seguinte no seu livro: qual será a nossa atitude para com o Senhor Jesus Cristo quanto a essa ordem? Supriremos o título de Senhor que lhe foi dado para reconhecê-lo apenas como nosso Salvador? Aceitaremos o fato de ele tirar a penalidade do pecado, mas nos recusamos a confessar que fomos comprados por bom preço, como diz a palavra de Deus, e que ele tem o direito de esperar a nossa obediência implícita? Diremos que somos os nossos próprios senhores, prontos para conceder-lhe apenas o que lhe é devido, e ele nos comprou com seus próprios sangue, com a condição de não pedir nada demasiadamente difícil? As nossas vidas, os nossos queridos, as nossas possessões são somente nossas? Não são também do nosso Senhor Jesus? Daremos o que acharmos conveniente e obedeceremos à vontade de Jesus somente se ele não pedir nada de demasiado sacrifício? Estamos prontos a deixar Jesus Cristo nos levar aos céus, mas não queremos que esse homem reine sobre nós? Os corações de todos os filhos de Deus rejeitarão certamente uma afirmação assim formulada, mas não é verdade que inumeráveis crentes em todas as gerações se comportam como tal, como se isso fosse a base da sua própria vida? São poucas as pessoas entre o povo de Deus que reconhecem a verdade de que Jesus Cristo é o Senhor de tudo, ou ele não é Senhor de coisa alguma. Se somos nós que julgamos a palavra de Deus e não a palavra de Deus que nos julga, se reconhecemos que Deus somente quando quisermos, então somos nós senhores e ele o nosso devedor, o nosso servo, e consequentemente ele deve ser grato pela esmola que lhe concedemos, deve sentir-se obrigado por nossa concordância aos seus desejos. Se ao contrário ele é Senhor, então tratemo-lo como Senhor. E por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Porque basicamente todo o ministério de Jesus foi ensinar a respeito da soberania de Deus e da sua própria soberania. Jesus Cristo falou, que eu acabei de citar aqui: por que me chamar de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? O próprio Jesus afirmou que aqueles que verdadeiramente afirmam que o amam têm que obedecer ao que ele disse. Porque caso contrário, quem diz que ama, mas não obedece, está mentindo. E o pior, não é mentindo para Deus, que Deus sabe todas as coisas, mas mentindo para si mesmo. Então que a partir desse momento a gente venha entender essa reflexão, entender o que a palavra do Senhor fala a respeito de obediência, que se verdadeiramente somos entregues a Cristo, temos que obedecê-lo, temos que vivê-lo e tratá-lo como rei sobre as nossas vidas, porque é pregado um evangelho em que Deus é nosso Pai, em que Jesus é nosso Salvador, em que Deus nos abençoe. Tudo isso é verdade, graças a Deus, glória ao Senhor por isso, mas ele também é o nosso Senhor e o rei sobre a nossa vida. E se para sermos salvos temos que confessar ele como Senhor, como nosso dono, como nosso rei, então devemos viver e agir como tal. Porque essa vai ser a principal característica de alguém que verdadeiramente foi salvo e está disposto a ir morar no céu.